Olá, queridos, bem-vindos a mais um momento de meditação na Palavra de Deus e oração, ok? E nesse momento eu quero aprender com você sobre como praticar a nossa fé de forma que tenhamos resultados positivos como fruto dessa prática, certo? Nós iremos aprender com o próprio Jesus hoje. O que Jesus ensinou os discípulos que serve para nós hoje em como praticar a nossa fé, para que nós realmente tenhamos resultados para as nossas vidas em todas as circunstâncias. Vamos então ao texto para que a gente entenda melhor. Antes de ler o texto, eu quero convidar você a unir a tua fé com a minha nesse momento, a tirar um momentinho de atenção, certo? Para que possamos meditar na palavra. A palavra é vida. A palavra ela nos enche, a palavra nos restaura, a palavra nos fortalece. Então eu convido você a tirar um período, pequena parte do teu tempo para unir a tua fé comigo. Então vamos ao texto de hoje, palavras do próprio Jesus Cristo. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas capítulo 15, versículos 5 e 6. Queridos, primeira coisa que eu quero observar com vocês é que os apóstolos eles fazem um pedido ao Senhor Jesus Cristo. E o pedido dos apóstolos é bem claro. Os apóstolos pedem para que Jesus aumente a fé deles. Se você olhar os textos anteriores, você vai perceber que Jesus estava ensinando algumas coisas. E de repente, quando Jesus acaba de ensinar, eles fazem esse pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Porém, se você observar no texto, Jesus, ele não atende o pedido dos apóstolos. Ele teria talvez duas alternativas. Ou ele diria para os apóstolos: tá bom, vou aumentar a fé de vocês. Então receba uma fé aumentada. Ou não, eu não vou aumentar a fé de vocês. Porém, Jesus não responde atendendo ao pedido dos apóstolos. Ele aproveita a circunstância, ele aproveita o pedido para ensinar os discípulos em como praticar a palavra, como praticar a fé. Ou seja, o que a gente entende? Que o problema não estava exatamente no tamanho da fé dos apóstolos, mas sim na forma que eles estavam praticando a fé deles. E pela resposta do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que a pergunta dos apóstolos, ela não foi coerente. E Jesus deixa bem claro isso na palavra. Ele diz assim, olha a resposta que Jesus dá ao pedido dos apóstolos. Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a esta amoreira, Jesus estava de frente com uma amoreira, certo? Uma árvore. Se vocês disserem a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, ela vos obedecerá, certo? Jesus falava de um resultado grande, você poder transportar uma árvore de onde ela está e fazer com que ela se plantasse no mar. Algo que seria absolutamente impossível para os discípulos. Mas Jesus disse que isso seria possível se eles dissessem, se eles pronunciassem, se eles declarassem aquilo com fé. Mesmo a fé deles sendo pequena, como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, querido, é uma das menores sementes que existe. É minúscula.
E Jesus ele usa exatamente o grão de mostarda para dizer para eles: olha, o problema não está no tamanho da fé de vocês. Não é aumentar a fé que vocês precisam. O que vocês precisam é ter de fato práticas que faz com que a tua fé através da prática da fé de vocês de forma correta, vocês consigam obter resultados com ela, resultados positivos. Então você percebe que Jesus, ele não atende ao pedido, mas sim ensina aos discípulos que o pedido deles não era coerente. Entende? Não era coerente. O que Jesus estava ensinando para os discípulos? Olha, vocês precisam de fato de ousadia. Vocês precisam realmente declarar aquilo que vocês acreditam. Vocês precisam perder a timidez. Quantas vezes Jesus chamou os discípulos de tímidos? Quantas vezes? Pela timidez que eles tinham, certo? Eles não conseguiam resultados positivos. O que nós aprendemos aqui? Que o grande segredo não está em eu ter uma fé imensa ou uma fé pequena. Se eu não praticar a minha fé, se eu não tiver ousadia em dizer aquilo que eu acredito, eu não vou usufruir da minha fé, independente se ela é uma fé grande ou se ela é uma fé pequena. E Jesus usa o símbolo de uma minúscula semente para dizer: olha, mesmo que a fé de vocês fosse pequenina, como um grãozinho de mostarda, vocês teriam como transportar uma árvore da terra para o mar e fazer com que ela se plantasse no mar. Vocês estão compreendendo isso? Você consegue entender o que Jesus estava ensinando para os discípulos e o que essa palavra nos ensina hoje? Como que a gente extrai desse texto orientação para o nosso crescimento espiritual, para a nossa prática da fé? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma do Senhor não terá prazer nele. Jesus disse isso: meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá nele prazer. A conquista do servo de Deus está na prática da fé, mas ela precisa ser praticada de forma correta. Olha que interessante. Jesus diz: olha, se você disser à amoreira tem ouvido? Não. Eu nunca vi uma árvore com ouvido. Nunca vi. A amoreira não tem ouvido. Um pé de amora não tem ouvido. Mas ele diz que ela obedeceria esse exercício, esse comando de fé, esse exercício de autoridade da fé, essa declaração. Você consegue entender isso? Aí você poderia dizer: mas como que ela iria obedecer se ela não tem ouvido? Quem tem que ter a certeza é você e não a amoreira. Entende? Quem tem que ter a certeza da fé e fazer a declaração é você. Uma outra coisa interessante que a gente aprende, que ele também compara a fé com uma semente, que ela precisa ser lançada. E a forma de lançarmos a nossa fé é através da pronúncia, da liberação da palavra, daquilo que a gente quer e que a gente acredita. Ora, nós buscamos ter fé, evidentemente, para acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é assim? Então, aquilo que nós acreditamos, mesmo que não esteja sendo real aos nossos olhos, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos aprender a declarar, para que aquilo que nós declaramos se torne real. Você consegue entender? É a nossa declaração,
é a nossa afirmação, é o ato de dizer aquilo que nós acreditamos, que irá se tornar real, que irá se materializar. Às vezes as pessoas elas têm timidez, têm vergonha de dizer e passar vergonha. Só que quando você faz isso, você está obedecendo a palavra de Deus, porque é o próprio Jesus que está ensinando. Então não interessa o que as pessoas irão achar daquilo que nós estamos fazendo. O interessante é agradarmos ao Senhor, que está nos ensinando o como e o que fazer. Ah, mas eu vou dizer algo que ainda não é real e as pessoas irão rir de mim. Não interessa o que as pessoas vão achar de você. O interessante é você obedecer ao Senhor Jesus Cristo, independente do que vão achar. Quem que você quer obedecer? Você quer agradar a todos e desagradar a Jesus? Ou você quer obedecer e agradar a Jesus e desagradar o outro? Não interessa o que o outro vai achar, se você está ficando louco, se você está dizendo algo que não é real. O que Jesus está ensinando é que nós devemos dizer, pronunciar aquilo que nós acreditamos. Mesmo que aparentemente não aconteça na hora, mas temos que continuar declarando, porque é a força da palavra de Deus. A Bíblia está repleta de promessas, e o que Jesus está querendo dizer é que essas promessas elas irão se cumprir e se materializar quando nós pronunciarmos, declararmos, quando nós realmente falarmos aquilo que nós acreditamos. Entende? Você acredita na palavra de Deus em Isaías 53, que diz que Jesus levou para a cruz as nossas enfermidades e as nossas dores? Então pronuncia a sua própria cura, a cura do outro. Faça essa declaração: eu estou curado. Mesmo que aparentemente as pessoas não vejam isso, mas é necessário. Se você acredita que Jesus te cura, que Jesus levou as enfermidades para a cruz, é necessário então declarar isso. Eu acredito que eu estou curado, e bater nessa tecla, porque assim você vai estar obedecendo a palavra de Jesus e não as pessoas. Ah, mas eu vou falar até quando? Até quando a cura se materializar na sua vida. É até acontecer. Certo? Jesus, você acha que tudo que Jesus disse aconteceu na hora? Lembra daquele texto bem parecido com esse texto que Jesus estava caminhando com os discípulos, e ele então, a Bíblia diz que ele procurou figos em uma figueira e não encontrou. Aí a palavra diz que Jesus disse: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Pronto. A figueira mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Ela continuou linda e verdinha. E eles então continuaram a caminhada. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando eles estavam retornando, os discípulos com ele, então o discípulo olhou e viu que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior havia secado desde a raiz, ou seja, secado completamente. Olha aquela, aí ele faz essa observação: Jesus, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou, está seca hoje, mas ontem nada aconteceu. Ontem nada tinha acontecido. Se até Jesus fez isso e demorou um tempo para acontecer, por que eu tenho que desistir na minha primeira pronúncia daquilo que eu acredito? Então Jesus diz: declara, confessa a palavra, diz que aquilo que você acredita é real. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Declara: eu sou abundante. Eu sou abençoado, eu sou abundante. Então declara
declare a palavra. O que Jesus está nos ensinando hoje, declare a tua fé. Aquilo que Jesus te prometeu, declare. A Bíblia está repleta de promessas de saúde, de prosperidade. Declare: eu sou próspero. Eu tenho em mim a prosperidade do Senhor. As pessoas irão olhar, pode até rir de você, mas você está declarando a sua fé. Você está declarando aquilo que Jesus disse que veio fazer, que nós fôssemos prósperos, que nós tivéssemos uma vida abundante. Que era para nós buscarmos o reino e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Eu tenho todas as coisas que eu preciso. É uma declaração baseada naquilo que Jesus disse, que todas as coisas seriam acrescentadas. Você acredita nisso? Então declara até que aconteça que todas as coisas nós tenhamos. Esse é o princípio. Vai ser no primeiro dia? Vai ser no segundo? Eu não sei quando vai ser, mas você está comprometendo o próprio Jesus com a palavra dele. Você consegue entender isso? O ato de falar, Jesus estava dizendo que era dos apóstolos, independente do tamanho da fé deles. O ato de falar, de pronunciar, é meu, é seu. Agora, o realizar não é com você. É com o próprio Deus, é com o próprio Senhor que irá realizar aquilo que você está pronunciando, baseado naquilo que você acredita. Aí eu te pergunto, você vai continuar calado? Nós vamos continuar a ficar calados? Eu vou continuar a ficar em silêncio, com vergonha de pronunciar aquilo que eu acredito, porque eu não sei se vai acontecer ou não? Podemos continuar, mas estaremos desrespeitando a própria orientação de Jesus. Você consegue entender isso? Então declara uma vez, 2, 10, 20, 30, 100, o tanto de vezes que for necessário, porque você vai estar obedecendo a palavra e vai estar comprometendo o Senhor naquilo que você está falando, porque é Ele que está dizendo que temos que falar, que temos que pronunciar, que temos que declarar. E Ele usa uma situação hipotética. Olha, se você tiver uma fezinha pequena, não precisa ser grande não, e você pegar aquela árvore ali, se você falar para ela sair dali e transplantar no mar, ela ser transplantada no mar, ela vai obedecer. Ou seja, você não está vendo ouvido nela, mas a força da tua fé, com o poder de Deus, vai fazer com que ela obedeça. Você consegue entender? A tua enfermidade não tem ouvido, mas você tem que declarar isso. Você está curado. E falar que o nome da enfermidade não existe mais em você. A sua escassez, você tem que declarar para ela: eu sou próspero, porque a prosperidade está em mim. Porque Jesus disse isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Se não me engano, 8 e 9, Jesus disse: sendo Jesus rico, se tornou pobre, para que nós nos enriquecêssemos. Se você vai no original desta palavra, enriquecer ali quer dizer ter bens, ter muitos bens, ser abençoado, ser próspero. É isso mesmo. Então por que a gente vai ficar calado? Temos que declarar. Ah, mas eu vou declarar que eu sou próspero, que eu sou abençoado, não sendo. É exatamente isso que está dizendo a palavra. Declara, porque assim você vai estar agindo sob a palavra de Deus. E ela então estará se cumprindo, assim disse o Senhor Jesus. Lembra quando Jesus fala aos discípulos, depois de ter pescado a noite todinha, com toda a experiência que eles tinham, Jesus disse: olha, vai lá e lança a rede de novo. Eles já estavam limpando as redes, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Foi, lanceu, e a Bíblia diz que foram grandes peixes, a ponto deles quase não conseguirem trazer a rede para as margens. Obediência. Então, tem um ensinamento intrínseco aqui, que não é o tamanho da nossa fé que vai realizar o milagre.
não é o tamanho da minha fé, não é o tamanho da sua fé, mas é a ousadia, a coragem de declarar aquilo que você acredita, ok? Que é aquilo que nós acreditamos. Que o Senhor nos abençoe grandiosamente, para que possamos ter ousadia e coragem para declarar, para dizer aquilo que nós acreditamos, ok? Para que possamos obter resultados positivos provindos da nossa fé, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar por você agora. Feche os teus olhos se você puder. Em nome de Jesus, coloca o teu coração diante do Senhor. Querido Deus, nos colocamos na tua presença agora, Senhor. Nós não iremos fazer o mesmo pedido que os apóstolos fizeram, para o Senhor acrescentar a nossa fé. O que nós iremos pedir agora é que o Senhor realmente nos dê ousadia, coragem. Que nós tenhamos coragem de dizer, de pronunciar aquilo que nós acreditamos, para que o Senhor possa realizar milagres nas nossas vidas. Meu Pai, eu oro por este irmão, por essa irmã. Clamo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que a ousadia esteja com eles. E que essa aprendizagem de hoje eles possam colocar em prática para poder usufruir daquilo que o Senhor tem prometido, da alegria, da abundância do Senhor na vida deles. Pai, é o clamor que eu te faço pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que cada um seja abençoado grandiosamente através dessa palavra e que tenham suas vidas mudadas através desse conhecimento. E que possam obedecer a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Eu já quero declarar agora, pela minha fé, seja curado agora. Você está curado em nome de Jesus da sua enfermidade. Seja curado agora. Seja próspero. Seja abençoado agora. Receba a bênção da prosperidade, da abundância. Receba a bênção do recurso, do socorro, da providência do Senhor na tua vida agora. Receba a salvação na tua família, receba libertação na tua família, receba a alegria no teu coração, a felicidade, a bênção no teu casamento, na tua família, receba abundantemente a bênção do Senhor na tua vida agora. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus Cristo.